13º andar aqui do Congresso Nacional. Hoje o nosso entrevistado é o senador Fabiano Contarato, líder do PT no Senado. Quem nos recebe, senador, muito obrigado, viu, por receber o SBT. Eu que agradeço. Coincidência, 13º, né? 13º, recém-filiado ao PT. Eu sou Murilo Fagundes e esse é o 10 Perguntas, um videocast produzido pelo SBT News. Senador, temos a notícia de momento, a BIM paralela. O que o senhor acha que vai dar a investigação? Como que o senhor acredita que vai evoluir? E qual que é a sua avaliação sobre esse uso, essa suspeita de uso ilegal da BIM, né? Bom, eu acho isso um fato muito grave, porque as instituições, elas são de estados. Isso fere um dos principais princípios que está na Constituição Federal, que é o princípio da impessoalidade. Eu espero que a Polícia Federal, assegurando contraditório em ampla defesa, apure e responsabilize todo aquele que deu causa a esse tipo de comportamento criminoso. Recentemente, aqui no Congresso Nacional, houve 2 ações da Polícia Federal em pouco menos de 2 semanas, com 2 deputados da oposição no alvo. Alguns congressistas disseram que houve uma extrapolação, um excesso. Na sua avaliação, houve excesso? Claro que não. O artigo 5º é claro, todos somos iguais perante a lei, independente de qualquer natureza. Ninguém está acima da lei, nem mesmo um parlamentar, nem mesmo um governador ou o presidente da República. Todos somos iguais perante a lei. Vamos mostrar para quem está em casa seu gabinete, senador? É daqui que o senhor despacha, recebe convidados e tal. Eu percebo que sua atuação é até meio catedrática, né? O senhor é professor de Direito, é delegado, né? Foi delegado. O senhor acredita que os debates aqui no Congresso têm um certo nível de profundidade? Às vezes falta um pouco disso aqui no Congresso Nacional? Eu acho que falta sim. Eu verifico que, às vezes, se vende para a população um determinado assunto que não é debatido com uma tamanha profundidade e responsabilidade. Fica num campo extremamente superficial, e isso é muito grave. Nós temos que entender que nós temos que legislar não por afogadilho ou por pressão popular, por exemplo. Nós temos que legislar no momento de serenidade, de equilíbrio, de sobriedade. Aí sim, nós vamos legislar para a população brasileira e com responsabilidade. Então vamos falar de pressão, vamos falar dos seus opositores, né, principalmente do seu estado. Alguns o acusam de estelionato eleitoral, dizem que o senhor foi eleito com uma máxima e agora atua em outra. Como que o senhor responde a essas críticas dos seus opositores? Eu fui eleito no partido Rede Sustentabilidade, que é um partido de esquerda, que tinha como presidente, candidata a presidente, a então ex-senadora Marina Silva. Eu sempre defendi direitos humanos, eu sempre defendi o combate à corrupção, sempre apliquei a lei doa a quem doer. Vincular a figura de delegado de polícia como adepto a ser de direita, isso não é verdade. O policial ele tem que ser o primeiro garantidor de direitos, jamais violador de direitos. O senhor acredita, então, vamos falar de PT, o senhor é recém-filiado ao partido, já virou líder aqui na casa. O senhor acredita que o PT, o partido do presidente Lula, terá um desempenho melhor nas eleições municipais, também no seu estado, no Espírito Santo? O senhor acredita que vai melhorar esse resultado, né, nas eleições municipais? Eu acredito que sim, porque a população brasileira ela tem que ter a sobriedade e o reconhecimento, a gratidão. Eu venho de um estado e sempre estudei em escola pública. Sempre utilizei o Sistema Único de Saúde. Eu sou egresso da antiga Escola Técnica Federal, quando nós tínhamos apenas uma escola técnica. E foi com o governo do PT que nós passamos a ter 26 institutos federais. Foi com o governo do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras que nós temos ProUni, Pronatec, ProJovem, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, SISU, SAMU, Brasil Sorridente, Mais Médicos. Só não reconhece isso quem não tem um mínimo de gratidão. Sexta pergunta, como que está a articulação política do presidente Lula aqui no Congresso Nacional? O senhor acredita que tem espaço para evoluir ainda aqui no Congresso? Eu acredito sim, nós temos que entender que o presidente Lula foi eleito com uma base de coalizão com vários partidos, inclusive com partidos que não têm tanta aderência ao mesmo projeto ideológico, mas isso faz parte da boa política. Eu acho que essa é a magia do parlamentar, você convergir dentro da divergência, tendo essa articulação. E isso, o presidente Lula, a cada reunião que eu participo com ele, eu saio, cada vez mais convicto do verdadeiro estadista que é o nosso presidente da República.
O senador, o Senado Federal começou o terceiro governo do presidente Lula mais alinhado, digamos assim, ao presidente Lula. Com o passar do tempo, o Senado, a impressão que a gente tem é que virou um pouco a chave e encampou pautas mais conservadoras, mais ligadas ao enfrentamento a outros poderes. O senhor sente uma certa frustração por essa mudança de rota do Senado nesse primeiro ano do governo Lula? Eu acho assim que o parlamento ele tem que ter a responsabilidade. Eu sou contra, e já falei isso publicamente, quando se fala, por exemplo, em ativismo judicial. Nós temos que entender que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. E que o Supremo Tribunal Federal, e isso não é uma prerrogativa apenas do Brasil, mas de todas as Supremas Cortes no mundo, ele desempenha um papel contramajoritário, um papel representativo. Se o parlamentar, se nós não legislamos, nós temos que entender que existe no Brasil um princípio chamado da inafastabilidade jurisdicional. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Vou mostrar aqui para quem está em casa, senador, o senhor tem alguns prêmios aqui, né? Conta para a gente aqui um pouquinho da sua história. É uma pauta muito ligada aos direitos humanos, de defesa, né, de algumas minorias, o casamento homoafetivo, a comunidade LGBTQIA+. O senhor acredita que os direitos já garantidos serão mantidos? O senhor não teme que alguns direitos poderão ser afetados pela parcela mais conservadora do Congresso e também de todas as autoridades? Eu acho lamentável que o parlamento ele não se debruce, ele não enfrente temas que são de extrema importância, independente de qualquer partido político. Nós temos que entender, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito de adoção, redesignação sexual, direito ao nome social, direito de doar sangue, criminalização da homofobia, direito de recebimento de pensão em caso de falecimento de um dos cônjuges, direito de declaração de imposto de renda em conjunto. Todos esses direitos da população LGBTQIA+, por exemplo, se deram pela via do Poder Judiciário. Quer dizer, isso demonstra que nós, parlamentares, não estamos enfrentando, e aí entra em cena a máxima que está na Constituição Federal, que a lei não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário, lesão, ameaça ao direito. Eu tenho muito orgulho da família que eu tenho. Eu só fico triste quando nós vivemos no Brasil que ainda é sexista, é racista, é homofóbico, é misógino, é xenofóbico. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, tende-se a você desqualificar uma pessoa por sua orientação sexual ou pela cor da pele, ou pelo gênero, né? Então, assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho em que um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual ou pela cor da pele. Por isso que eu tenho muito orgulho do meu esposo, Rodrigo, do meu filho, Gabriel. Essa foto foi no dia do nosso casamento. Esse é meu pai, que infelizmente já não está no meio de nós. Agora, com a pandemia, Deus nos deu Mariana, que está com 4 anos, é alegria lá de casa. Vai fazer 5 anos, Gabriel vai fazer 10 anos, e eu tenho muito orgulho da minha família e espero que a sociedade um dia entenda que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Todos somos iguais perante a lei. Isso aí. E o Fabiano Contarato fora do Congresso Nacional? O que o senhor gosta de fazer? O que faz no tempo livre? Amo poesia, amo declamar poesia. Acho o povo do direito chato, acho o povo do direito extremamente positivista, napoleônico, radical com relação, né, no que tange a essa análise legalista, impregnado de status, de vaidade, de títulos, de excelência, de doutor. Eu prefiro ficar com um lado mais das humanas, no sentido poético. Eu amo poesia. O senhor está num ambiente que status é a palavra-chave, né? Infelizmente existe muito essa guerra de egos aí. 10ª pergunta, senador, para encerrar então sua participação. O que o senhor escuta? O que gosta de escutar? O que toca no seu celular? Nossa senhora, eu ouço muita coisa, mas eu amo techno, dance, house, trance, disco. Eu adoro malhar ouvindo música de boate, adoro isso. Olha só. Mas eu gosto, claro que eu gosto de MPB, mas no tempo que eu tenho eu ouço mais música eletrônica, eu adoro música eletrônica. Eu não sei,
Quando eu ouço música eletrônica, eu me sinto melhor, mais vivo. Eu vou pedir para você abrir o Spotify e tocar uma pra gente aqui. Posso sim. Se o YouTube não dá strike, você vai tocar uma pra gente aqui. Pode ser. Se quiser, eu mostro para você. Daqui a pouco a gente grava. Senador, então, fica à vontade. Não, eu só queria finalizar também que eu tenho uma coisa que pouca gente sabe, mas que eu até falei, eu acho que foi por um veículo há muito tempo, é que eu sempre sonhei em ser professor. Sim. Mas eu era muito tímido, não conseguia falar, etc. Quando eu passei no vestibular, todo mundo, minha família, falou: nossa, mas você não sabe nem falar. Como você vai fazer direito? Fazer direito sem saber falar? Eu falei: meu Deus. E eu era muito tímido. E aí, na Universidade Federal do Espírito Santo, abriu um festival de verão. Eu já era delegado, tinha passado um concurso para delegado, e tímido e querendo dar aula. E era um curso feito por José do Caixão, José Mojica Marins. E ali eu fui contracenado com ele num curta-metragem, que para mim foi assim, um momento decisivo, que naquele curta-metragem que eu participei, humildemente, já era servidor público, eu comecei a ficar mais desenvolto, a falar mais. Que legal. E a cultura ali me contagiou como um todo, por isso que hoje eu morro defendendo a cultura. Eu acho que a cultura transforma tudo, eu acho que é um investimento, quando se fala em cultura, você está falando em redução da desigualdade, em inclusão, você está combatendo a criminalidade, você está dando oportunidades para tantas pessoas crescerem num Brasil muito mais justo, muito mais fraterno, muito mais igualitário. Curiosidade, então, aí do senador Fabiano Contarato. Senador, muito obrigado, por nos receber. Eu que agradeço.